curta, comente e compartilhe. Lembrando que também estamos em todos os aplicativos de áudio de sua preferência. É só procurar lá EP Grupo, que você vai ver ou ouvir todas as nossas entrevistas, que são incríveis, tá? Bom, e hoje para o nosso bate-papo aqui no escritório da EP Grupo, será com a Júlia Medeiros, além de gerente da marca FanLab, é minha amiga. Uma delícia te receber aqui. Muito obrigada por essa oportunidade, tá? Obrigada a você, Marici, e a todo o time. Para quem não conhece a Júlia, ela é executiva de marketing com mais de 13 anos de experiência em grandes empresas multinacionais e nacionais de grande e médio porte, em diferentes áreas como tecnologia, varejo e entretenimento. Tem um sólido conhecimento de estratégia de marcas, PDV, promoções e licenciamento. Já viram, né? Que entrevista bacana que vai ser. Júlia, conta pra gente sobre sua trajetória, em que contexto o licenciamento passou a fazer parte da sua vida e do seu trabalho. Vamos lá. Eu comecei, na verdade, a minha carreira em tecnologia, cuidando de marketing de relacionamento, há um pouco mais dos 13 anos. E aí o mundo era muito cinza na parte de tecnologia, muitos eventos e tal, eu gostava bastante. E aí surgiu uma oportunidade, o mosquitinho do licenciamento me mordeu. E aí comecei na Warner, comecei lá como assistente de marketing varejo, depois virei gerente de marketing varejo. Da Warner, na Warner ficava mais cuidando de varejo, então a gente atendia todos os grandes parceiros, a indústria, como ajudar a indústria a colocar o produto no varejista e fazendo campanhas e tal. De lá, eu fui para a Exim, que é a atual Lotus, mas naquela época ela chamava Exim. Também aprendi pra caramba, saí da visão de licenciador, de dono de marca, de construção de marca, para um mercado de agente, que todo mundo acha que é fácil, mas não é. Naquela época também ela cuidava de toda a América Latina, ela era super grande. Hoje também a Lotus ainda continua sendo muito forte. De lá eu fiz uma parada rápida numa startup voltada para produtos da Red Bull, no Brasil. Depois fui para o Habib's, onde eu fui gerente da parte infantil. E aí vim para Riachuelo e criamos a FanLab depois na Riachuelo. Então vamos falar de FanLab agora, que é a marca que completa um ano, né? E Sim. Como é que esse projeto foi desenvolvido dentro da Riachuelo? Conta um pouquinho da sua trajetória dentro da Riachuelo, que eu acho que é legal. Vamos lá. Eu cheguei na Riachuelo em 2015, a Riachuelo já era um player importante, relevante no mercado. O bom é que você acompanhou bastante, então você pode me ajudar até. E tinha um desafio, o licenciamento sempre foi estratégico para a empresa, de crescimento, de relevância de público jovem e afins. E a gente fez um trabalho desde 2015 até mais ou menos 2019, fortalecendo e ampliando todas as categorias de mix voltadas para licenciamento. Então, antigamente, quando a gente falava de licenciamento, a gente pensava muito em público infantil. Depois a gente olhou e falou, não, tem um mercado ali mais jovem, adulto. E isso se amadureceu muito, acho que nos últimos 10, 15 anos, com todos os blockbusters que vieram de cinema e afins, e o fortalecimento da cultura pop. Então, acho que a Riachuelo a gente conseguiu abraçar e envelopar isso bem, e a gente começou a desenvolver melhor o mix de produto. Aqueles produtos que a gente olhava e esse produto a gente só vê lá fora, isso eu tenho que comprar lá fora, a gente começou a querer trazer para o público uma linha de casa, que a nossa linha de casa é incrível, uma linha de checkout, que a gente chama de basket, que são as garrafinhas necessárias e afins. Por que não trazer em calçados, trazer em algumas categorias que antes todo mundo olhava, tem mercado, mas será que vale a pena? E acho que a gente foi muito feliz em abraçar esse multicategoria das licenças para entregar para o fã, para o cliente, esse mix de uma maneira democrática, de uma maneira acessível. E aí a gente cresceu bastante, bastante. Quando foi em 2016, a gente já enxergava aquela questão, naquele momento, né, público geek, ainda era uma coisa meio estranha, não era uma coisa
tão popular quanto a gente tem hoje, a gente olhou e falou, tem mercado, a gente tem todas as ferramentas internas, temos produto com qualidade, com preço, vamos fazer, e a gente fez a nossa primeira Geek Week. E aí, quando a gente lançou o primeiro post, que vinha todo cifrado, assim, numa linguagem bem geek, eu me lembro que o nosso vice-presidente na época olhou e falou, mas o que é isso aqui que eu não entendi esse post? Aí eu dei risada e falei, é ótimo, porque não é para você nem para mim entender, é para um outro público. E assim, em poucas horas foi um super estouro de compartilhamento e afins. A gente teve um desempenho muito bom, o que impulsionou a gente a dar um passinho a mais, que foi entrar na nossa primeira Comic Con. Foi lá em 2016, já buscando um posicionamento um pouco mais sólido para a parte geek da Riachuelo. Então, naquela época, a gente usava a marca Riachuelo Geek, fomos de 2016 até 2019 com a nossa marca. Em 2019, a gente abriu, até cobriu a questão de vamos abrir um quiosque, a gente abriu lá no Nordeste para a gente entender como é que isso funcionaria, porque o licenciamento estava muito forte, indo muito bem. A gente tinha uma velocidade de venda também muito acelerada e um público muito carente de produtos diferenciados. Aí batemos com uma pandemia no meio do caminho, reajustamos aí algumas coisas, mas para a gente foi muito importante para a gente amadurecer a ideia de ter uma marca realmente dedicada para a experiência, né? A gente não queria ser só uma loja de venda de produto, a gente queria entregar algumas coisas a mais para esse fã, para esse consumidor, e a gente fala muito do fã e a gente pensa sempre num público jovem, e hoje na FanLab a gente atende desde uma criança bebezinha até um senhor, às vezes uma avó, uma tia, literalmente para todas as idades. Então aí a gente começou ali no meio da pandemia a pensar, só que o momento não era tão propício, e afins, e algumas coisas a gente foi amadurecendo e a gente abriu no dia 25, então um dia super emblemático, é o dia do Orgulho Geek, as primeiras 2 lojas da FanLab, que foi no Shopping Anália Franco e no Morumbi, e foi muito bacana, aceitação bastante positiva, com bastante resultado, muito trabalho, muito ajuste, a gente enxerga sempre a oportunidade, a gente é incansável, nunca está satisfeito, que a gente sempre sabe que pode mais, mas a gente está muito contente, realizado com tudo que a gente vem entregando até agora. Mas tem bastante novidade por aí. Eu acompanhei tudo isso que você conta. Acho que o seu trabalho foi crescente, absurdamente crescente dentro da Riachuelo. A Riachuelo mudou a cara, foi mudando, e tinha o seu trabalho, eu sabia disso. A Júlia está fazendo. E o mercado comentava e realmente... E um time, então um time ali... Não, é óbvio que ninguém faz nada sozinho. Sim, ninguém. Exato. Eu garanto a você que existia, óbvio que existe ainda a sua cabeça ali pensante, mas muitas pessoas em volta de você que eu acredito que é uma equipe unida e que faz acontecer. E vocês fizeram acontecer. Desde o início, lá atrás, e outra, a visão de negócio que você colocou e que a sua equipe viu é muito bacana, porque você tem a visão do que vai acontecer, do que está vindo pela frente. Sim. Então é um feeling que isso, são poucas os empresários que tem no Brasil, porque eu acho que você tem que estar muito antenado em absolutamente tudo para poder saber o que está vindo. E que é difícil pra caramba a gente conseguir, né, entender tudo isso. A gente também só conseguiu fazer tudo isso porque a empresa acreditou. Nossa, isso eu não tenho dúvida. A empresa como abraçou exatamente do tamanho, grandiosa, seja pequena, seja média, seja grande. Acho que assim, cada um dentro do seu tamanho tem lá os obstáculos e afins, mas a empresa abraçou e assim, sempre incentivou o projeto é esse, né? Com aquele frio na barriga, vamos junto, todo mundo. Eu digo que eu acho que os empresários, de um modo geral, a Riachuelo é uma grande empresa, mas até os menores e médios têm que ter a atitude, buscar, lógico que são riscos que todos nós corremos, vocês correram muitos, que eu sei, e o bacana é que o resultado veio, né? Então assim, a gente vê o crescente.
E eu acho que você tocou num ponto. Às vezes a gente, né, em conversas internas, tem pessoas novas chegando e tal, mas me define uma licença, eu vou colocar uma coisa, o que que vai dar certo? Eu olhei e falei, olha, minha bola de cristal tem limite, porque a gente tem uma outra fã, um outro ponto ali muito importante, que é o fã, é o cliente. Tem muitas vezes, você também acompanha as apresentações, tem algum licenciador que fala que a sua marca é média, ou que ela tá, olha, ela tá mais ou menos, mas não é, né? Todo mundo tem as melhores audiências no passado, estaremos nos streamings e afins. Só que a gente teve ao longo dessa construção de diversas marcas, né? A gente tem muito orgulho de ter participado de algumas construções, de estar junto e deixar o cliente responder, né? Às vezes as pessoas, eu quero uma coleção na loja, eu quero uma coleção internacional. Não, pera, vamos fazer o dever de casa, vamos começar, a gente vai construindo, vai fazendo. E às vezes a gente tem surpresas positivas e às vezes nem tão positivas. Faz parte do jogo. O ganho tem que ser maior sempre, mas a gente tem que arriscar. A gente não, o cliente está mudando muito, né, Marici? Ai, O muito. gosto das crianças, o gosto dos adultos e afins. Então, o que eu brinco até 2019 a gente conseguia minimamente se conectar. A gente ia numa feira nos Estados Unidos, olhava lá o conteúdo, já, ó, putz, esses estúdios vão apostar nisso, isso aqui é mais forte. A gente trocava muita informação, figurinha para todo mundo tentar surfar a melhor onda no mercado. E de repente a gente entra numa pandemia onde todo mundo ficou trancado em casa, teve a entrada de muitos players de streaming, né, no meio do caminho, colocando uma quantidade de conteúdos exorbitante na rua, e que você olha e fala assim, meu Deus, a gente já tinha tanta marca e hoje a gente tem tantas outras e a gente tem exemplos com a entrada do streaming. Quem diria que Round Six ia ter acontecido da maneira? Era uma série coreana de um jogo mais violento e tal. E olha o que aconteceu. Então a gente precisa também fazer o nosso dever de casa de olhar e falar assim, o cliente está mudando. Os nossos gostos não é mais só A ou B. A gente precisa realmente e é um desafio enorme a gente continuar tentando aonde que vai estar as próximas. E é constante, né? Mas eu acho que a Riachuelo sempre foi pioneira em alguns segmentos, muitos foram atrás, a gente sabe disso também. Me diga uma coisa, Queremos continuar. Lógico, muitas vezes eu ligo, falo, você não responde, não pode, está super ocupado. Eu acho que teve uma fase bastante forte da sua vida profissional, que você estava bem atarefada. Como é que hoje, né, funciona a gestão da marca FanLab dentro do grupo? Como é que está estruturada? Né? Vai muito além do vestuário só. Me conta um pouquinho. Hoje quando a gente decidiu abrir a marca, a loja, a FanLab, a gente tinha uma estrutura muito pequena, a gente estava saindo de um momento pandêmico, querendo investir, acreditando, mas é complexo você estruturar uma equipe, tanto pela parte de pessoas, quanto de investimentos e afins, e tem muito do DNA de quem já estava lá dentro. Então, esse um ano foi muito intenso, né? E éramos poucos, continuamos sendo poucos, mas de uma maneira agora com certeza mais estruturada. Então, toda a parte de desenvolvimento de produto, tem um time que desenha todas as estampas, eles são totalmente ligados em cultura pop, temos estilistas lindos, incríveis, que entendem, que vestem a camisa e que usam. Acho que assim, uma das premissas para trabalhar não é gostar de licenciamento, é vivenciar o licenciamento, é ter uma mente aberta. São muitos assuntos que a gente precisa lidar. Então, hoje a gente tem um time muito diverso, em todos os sentidos, o que a gente entende que é muito rico para o nosso negócio, ter essas visões diferentes, construindo um produto, às vezes eu olho e falo, isso aqui não me convenceu. Aí, não, mas olha isso e aquilo outro. Então, essas discussões eu acho que são muito saudáveis. Hoje eu estou como gerente de marca, head, enfim, tem várias nomenclaturas. Estou dentro da estrutura comercial da Riachuelo, mas tem todo o apoio de marketing, tem todo o apoio da produção, uma equipe de loja incrível, que também é selecionada ali
a dedo, porque não adianta a gente explicar qual é aquele conteúdo, ele tem que amar aquilo e assistir, porque o cliente que vai entrar na loja é um fã, e ele muitas vezes ele vai dar aula pra gente, mesmo a gente entendendo e se esforçando muito. Então, isso foi muito bacana, foi um ano muito intenso, mas a gente fechou, né, o 2022 muito bem. É o que impulsionou mesmo no ano mais delicado a gente continuar apostando. É, vamos ter a abertura de mais 2 lojas e vamos aí terminar de fazer os últimos ajustes para começar realmente a pensar numa expansão um pouco mais agressiva e tal. Legal. Eu queria saber como é que é o processo de escolha de propriedades para fazer uma coleção. Eu sei que você tem que pensar no fã, então eu queria saber como é que vocês estruturam ou pensam. Olha, a gente pesquisa muito, né? Assim, o time todo é muito antenado, mas porque é muita rede social, muito streaming, muito game. Hoje mais todo mundo dos animes e afins não adianta. Me perguntava você ano passado, mas você assiste tudo? Eu falei, quase tudo. Falei, normalmente antes de fechar eu gosto de ter uma visão, porque a gente é uma empresa nacional que está presente em todos os lugares, a gente tem uma imagem. Então, assim, tem algumas coisas que eu tenho certeza que funcionariam muito, mas não tem muito a ver com o nosso posicionamento e afins. Hoje é impossível falar que eu assisto tudo. Então, assim, a gente tem um time bem diverso, então eu brinco assim, cadê o time dos animes? Então, ali tem os especialistas de animes, aqui dos games, aqui das animações e tal. Então, um time que é muito antenado nos assuntos, então a gente conversa muito nos nossos fóruns semanais e no WhatsApp online, ó, vocês viram isso, aquilo, então a gente vai tentando localizar, identificar algumas coisas que tem um pouco mais de sustentação também, que às vezes tem aqueles fenômenos que vem e vai, não deu tempo nem da gente começar a negociar, né, achar quem é o parceiro. Então, a gente vai nesse sentido, a gente vai fazendo brainstorms internos, tem adequação, a gente começa as negociações, muitas vezes tem portfólio dentro dos nossos próprios contratos, dos nossos parceiros, porque acho que uma das coisas bacanas também da FanLab ter nascido dentro da Riachuelo é que a gente já era o maior detentor de licenças, então a gente usa isso também a nosso favor, mas, por exemplo, muitas marcas que a gente utiliza, desenvolve coleção na FanLab, não necessariamente são as marcas que a gente usa na Riachuelo e não necessariamente é o mesmo público. Isso é bem diferente, assim. O público da FanLab, ele é um público que ele busca mais aquele conteúdo que não está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele quer uma peça diferenciada, ele quer uma peça com uma qualidade maior. Ele está disposto também a pagar um pouco mais por isso, mas ele quer o que não está em todos os lugares. Então, assim, a gente tem a parte de clássicos, de filmes e séries, por exemplo, vai muito bem na FanLab. Então, a gente tem camiseta do ET, do De Volta para o Futuro. Nossa, a gente fez uma sessão de horror com Chuck, com Gremlins e tal, e foram todas super bem, são peças tubarão, que quando a gente coloca isso dentro de um universo Riachuelo enorme, que é um público diferente e afins, muitas vezes essas peças não conseguem vender tão bem, ou essas marcas não conseguem vender tão bem como a gente tem no desempenho da FanLab, e vice-versa. A gente tem um The Office, por exemplo, que a gente vende super bem. Essa foi super interessante, a gente estava no meio da pandemia e, putz, começou a subir, todo mundo começou a falar de The Office no meio da pandemia. A gente precisava ter The Office. Aí eu falei, The Office, aquela série antiga? The Office. Fomos olhar, conversamos com a Universal, no caso, a gente quer The Office. Não tem guide. Não, tudo bem, mas libera a marca para a gente que a gente vai trabalhar. E aí a gente tem essa estrutura de estilo, de núcleo gráfico, é o pessoal que desenha, de desenvolveu com as artes que tinha, fizemos as primeiras entradas, foi super bem, e hoje funciona super bem pra gente na FanLab. Então as coleções são diferentes, né? São. FanLab e Riachuelo. São. Então são dois negócios dentro de um guarda-chuva aí.
São. Opa, você cuida dos dois. Essas foram as evoluções, os aprendizados sim. que a gente foi tendo aí nesse Vocês ano. fazem algum tipo de pesquisa ou vocês buscam informações com os fãs? Vocês buscam lá no consumidor, falam assim, olha, vamos jogar uma marca, vamos jogar alguma brincadeira para você entender se eles querem ou se eles vão aceitar ou não? Sim, mas não talvez da forma com que a gente gostaria. A gente sabe que a gente ainda pode avançar bastante. A gente é uma marca que a gente nasceu para estar muito junto do fã, né? Para ser uma marca mesmo de comunidade, que eles possam palpitar, co-criar com a gente, trazer insights, afins. Então a gente tem um ouvido muito ligado nas redes sociais, então isso vem para as pautas todas as semanas. Com a loja também, então estão pedindo tal marca, a gente tem, não tem, pode ter, olha, tem tal produto, então esse ouvido a gente tem muito, muito forte. Agora, de uma maneira estruturada, de pesquisas e afins e tal, ainda não, mas acho que é uma coisa que a gente vem crescendo aí. Enquetes de Instagram e afins a gente já faz. Porque é forte. Vocês têm consumidores o tempo inteiro ali, Tem. dava para ter uma força nisso. Mas é bacana. Além do site, você tem as lojas físicas e são quantas e como é que elas estão localizadas, mais ou menos? Estão todas em São Paulo, por enquanto, né? A gente inaugurou, a gente queria fazer todos os ajustes aqui debaixo da gente para a gente poder visitar toda semana, tá realmente bastante junto e fazer essa evolução para ficar uma marca e um formato de loja pronto para depois a gente avançar mais rápido na expansão. Então, você até perguntou, são duas coleções diferentes? São. Quando a gente abriu com mais produtos da Riachuelo e com menos da FanLab. Hoje a gente é majoritariamente tudo FanLab, 99%. Tá. Então, a gente teve que aumentar o time, desenvolver, repensar, correr atrás. E a FanLab, ela nasceu multicategoria, né? Diferente. Vamos fazer uma coleção. A coleção, a gente, como Riachuelo, a gente já domina muito bem, a gente mexeu em matéria-prima, nas estampas e tal, mas assim, como que a gente traz os players de brinquedo? Como é que eu trago o colecionável? Então a gente foi aprendendo tudo isso. Hoje eu acho que a gente já está de uma maneira bem mais madura, bem mais pronta para evoluir. Hoje a gente tem 3 lojas, Anália Franco, Shopping Metrô Tatuapé e Morumbi. A gente vai abrir uma 4ª agora no SP Market. Tem uma 5ª já, mas está em processo de assinatura com o shopping para segundo semestre, que eu ainda não posso falar. Tudo em São Paulo, por Tudo enquanto. em São Paulo, por enquanto. E a gente abriu um corner, para a gente começar a entender como é que o cliente também entende a FanLab dentro da Riachuelo. Então, a gente abriu um corner em Guarulhos, experimental, e a gente também está lá ajustando e evoluindo. Boa ideia. As lojas oferecem algum tipo de experiência para os fãs? Como é que é isso? Nas nossas lojas físicas apartadas, né, nas standalones, a gente tem o serviço de print on demand, que a gente trouxe nessa questão de não trazer só o produto, e a gente já não, desde a largada a gente não trouxe só o produto, porque a gente trouxe esse multicategoria, então a gente acaba entregando o universo para o fã do Harry Potter, o universo do Star Wars, o universo do ET e por aí vai indo. O print on demand pra gente, ele é bem importante porque a gente consegue colocar lá uma enormidade de estampas, né, para atender esse fã. Então, quem sou eu para falar sobre um cliente que ama o Capitão Planeta? Às vezes, para mim, vai ser muito difícil desenvolver uma coleção do Capitão Planeta. Não está no momento e afins. Mas o Capitão Planeta, ele tem ali um fã. E vários outros personagens que hoje eles não estão tão fortes para ter uma coleção, mas que existe um fanbase enorme. Então, assim, marcas como Lilo e Stitch, o Super Poderosas e afins, a gente tem uma enormidade de estampas lá, que o cliente vai lá, monta a sua camiseta. Agora esse serviço já está disponível também no e-commerce. Então você entra, escolhe sua estampa, qual que é o seu tema, monta lá a sua camiseta, a gente imprime na hora na loja física e o cliente vai embora super contente por enxergar. Eles vão
Nossa, tem camiseta do Johnny Bravo. Não, nossa, tem mais uma do Gremlins. E por aí vai indo. Então, assim, é muito gostoso que a intenção é que nenhum fã saia Saia. sem alguma coisa ali do seu personagem, da sua marca predileta. E onde estão essas lojas que tem o print on demand? Anália Franco e Morumbi, que Tá. são as nossas flagships, digamos assim. Sim. Me diga uma coisa, como é que você hoje vê a atual varejo no Brasil? Aí vai uma perguntinha, né? Boa. Tá fácil, né? Pode ser daqui a um ano para responder? Ah, Marici, eu acho que o varejo está passando por um momento de ajuste, né? Como todo mundo, né? O público está com poder aquisitivo mais baixo, mais apertado. A gente, do nosso lado, nós somos varejistas nacionais, pagamos 100% dos nossos impostos, somos de capital aberto. Então, assim, a gente é uma empresa totalmente correta em todos os sentidos. Então, para tá todo mundo, acho que fazendo pequenos ajustes, porque a venda não tá fácil, né, digamos assim, mas a gente tem que acreditar que as coisas vão melhorar. Então, a gente está nesse processo aí de ajustar algumas pequenas estratégias, alguns assuntos. E tenho certeza que a Riachuelo é uma empresa muito sólida, a FunLab também está trilhando um caminho muito bacana. É uma ondinha que está vindo, que a gente vai superar e vai sair dessa. Mas exige muita resiliência. Me conta uma coisa, fale de algum case de sucesso aí recente de vocês, né? O que aconteceu assim que marcou? Tanto na FunLab como na Riachuelo, que eu acho que tanto um como o outro talvez você tenha Eu aí. acho que assim, a gente tem algumas surpresas grandes agora para os próximos meses na Riachuelo. O time trabalhou aí bastante, vem com uns lançamentos, vem com os eventos que você vai receber, que vão ser muito, muito legais. Eu acho que dá um ânimo de novo, né, no cliente, em todo mundo. A gente tem cases maravilhosos, né? Acho que o último, assim, foi muito grande, que no telefone recebia milhares de mensagens, a gente ficava lendo as redes sociais, foi o Moschino com o Looney Tunes, né? Acho que foi um lançamento de uma collection internacional, junto com uma marca de um grande estúdio também. Foi lançado de uma maneira super grandiosa pela Riachuelo e foi um super sucesso de venda. Então, assim, tivemos produtos lá que se esgotaram super rápido no site, foi muito rápido. Além desse, eu me lembro das nossas primeiras lançamentos de coleção de Star Wars na Paulista, que o cliente simplesmente sentou, as gôndolas ficaram vazias e em poucas horas. Foi a primeira coleção que a gente fez de casa do Star Wars. Então a gente colocou tudo no piso, daqui a pouco a loja ligou e falou, então, a gente está com um problema e ia fazer retirada de kit. Não, não foi desse da retirada de kit, da retirada de kit ainda foi outra. A gente colocou e lançou e avisou aos fãs e afins. E simplesmente assim, a loja abria às 9, às 11 horas a gôndola estava vazia, os equipamentos estavam vazios. E aí a gente chegou na loja, né, meu time comercial falou, mas e aí? Manda vir um caminhão correndo do CD com mais mercadoria. E a gente teve cliente que ficou sentado das 4 horas da tarde dentro da loja, falou, eu só vou embora quando eu já sei que tem um caminhão vindo. A gente não contou ter um caminhão vindo. E a gente vem assim com um equipamento, vou ver se eu acho esse vídeo para compartilhar com vocês. A gente vem vindo com equipamento, parece que a gente está doando os produtos, porque a gente não conseguia nem tirar do que a gente chama de roller, que é um equipamento para trazer para a área de vendas, porque o pessoal avançou simplesmente e a gente só ia tirando e jogando. Então, assim, tem muitos cases muito legais, muito bacanas, que a gente foi construindo aí ao longo do tempo. Nossa, demais. Me conta agora como é que você vê esse cenário de licenciamento hoje no Brasil, de collabs, né? O que você está sentindo desse momento no Brasil? Acho que a gente está entrando num período diferente também para o licenciamento, né? A gente sai de concentrações de estúdios, de conteúdos. Acho que a gente viveu mais de uma década aí muito voltada para heróis,
A gente teve a entrada com muita força do mundo dos animes, do mundo do games, que a gente estava até conversando. E todo mundo está tendo que aprender a trabalhar e entender como funcionar esses outros tipos de conteúdo. Eu digo que hoje, para a gente fazer uma venda, a gente precisa ter muito mais marcas, né? Tá muito mais pulverizado, porque o gosto do cliente pulverizou. Não é porque a Riachuelo, porque a Júlia ou porque a Marici quer ou não quer. Mas hoje, para você pensar, até 2018, 2019, a gente ia muito ao cinema, à televisão, e a gente tinha um serviço de streaming. Hoje, a gente chega no final de semana que a gente não sabe nem mais aonde estava aquele conteúdo que a gente estava assistindo. E muitos despertam muitos amores, muitas paixões e tal. Mas você não está vivendo mais aquele momento do eu gosto desse assunto ou daquele. Hoje é e. Eu gosto desse conteúdo aqui, mas eu também gosto desse. E eu também gosto desse. Então, para a gente, acho que o desafio é equilibrar essa qualidade, essa quantidade diversa, né, de assuntos, de marcas e afins. E collab, eu acho que é um caminho que acho que a gente, o mercado internacional e nacional, vem aí perseguindo, acompanham muitas collabs muito legais, muito inovadoras. E acho que continua sendo muito importante para a gente revitalizar, trazer assunto novo, né? Sair do básico. Bom, Júlia, para finalizar, eu acho que todo mundo te pergunta, assim como me perguntam também qual é a tendência, qual é a próxima marca, o que vai acontecer. Vamos lá, então? Vamos, é difícil, né? São apostas, são desafios. Eu acredito que está todo mundo muito voltado à questão de sustentabilidade, a marcas que tenham responsabilidade nesse sentido, que tragam um algo a mais. Então, assim, você vê a movimentação muito grande tanto dos estúdios, quanto das novas marcas ou novos conteúdos que estão chegando com essa proposta. Acredito na junção de marcas cada vez mais inusitadas. Então, antigamente a gente falava de uma coleção que envolvesse brinquedo, uma marca institucional com uma marca de confecção, de roupa, de moda. Você olharia e falaria, não, no Brasil não funciona. Sim, funciona. Eu acho que o mercado evoluiu, foi muito rápido. De sair de um mercado de licenciamento infantil de personagens, para a gente hoje estar vivendo a junção de diversas marcas, muitas marcas buscando no licenciamento também esse refresh de maneiras inusitadas e afins. Então acho que sempre vai ter, né, o nosso daily basis ali, o nosso básico, mas é desafiador e a gente se desafiar e pensar se a junção daquelas marcas faz sentido naquele produto, naquele momento, para o cliente. Então, Júlia, eu te agradeço muitíssimo por estar eu aqui. que agradeço. Adorei, acho que é uma aula, ó. Vocês que estão aí, que honra. comentem, curtam, compartilhem, que é isso que a gente está esperando. Com né? certeza. Obrigada. Obrigada, Marisa.